Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. E nós estamos aí, quase terminando o capítulo 12, que é o capítulo da pneumatografia ou escrita direta. Agora vamos entrar no último tópico desse capítulo, que é um capítulo curto, São 2 tópicos. Já estudamos aí a escrita direta, agora vamos estudar a pneumatofonia. Esse nome é bonito, Paulo Renato. Nome então, bonito. Vamos lá. O nome é bonito, Então, item 150. Vamos lá. Diz Allan Kardec: já que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, podem igualmente fazer que se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado como no ar. Damos a este fenômeno o nome de pneumatofonia. Lembrando aqui do Dr. Paulo César Frutuoso contando as reuniões de Antes-Goécia, de materialização lá do lar de Frei Luís, aqui no Rio de Janeiro, e que esses fenômenos ocorriam com uma certa frequência. Os espíritos se utilizavam desse fenômeno para dar instruções aos médicos que estavam na câmara, onde os fenômenos ocorriam, o Miranda. Pois é a voz direta, não é? E naquelas reuniões era a voz do Frei Luís, na época que o Rocha Lima estava encarnado. Era a voz do Frei Luís que dava determinadas diretrizes. E a gente fica imaginando a riqueza de energia que devia estar ali, tanto a própria natureza, quanto a que os espíritos traziam e dos médios. E a gente fica observando, ainda ontem no estudo uma pessoa falou que era um pessoal vinculado a Umbanda, e eles estavam num determinado momento, e o médio estava desatento para a solicitação de um espírito que precisava dar início. E as pessoas meio, sabe, o que aconteceu? Do nada os tambores começaram a tocar. Aí ela perguntou para mim, que fenômeno é esse? Eu falei, efeito físico, não é? Efeito físico. Vamos nós. Continua Kardec. Pelo que sabemos da natureza dos espíritos, podemos supor que alguns deles, de ordem inferior, se iludem e julgam falar como quando viviam. Isso é um fenômeno que Kardec chama atenção várias vezes no Livro dos Médiuns e que é muito importante que a gente entenda que para alguns espíritos, eles não compreendem como eles mesmos estão produzindo o fenômeno. Kardec relata também aqui no Livro dos Médiuns um espírito que aparecia tocando piano. E Kardec diz e questiona aos espíritos o seguinte, porque ele realmente fazia o movimento com as mãos de quem estava tocando piano. Então, ele estaria utilizando os dedos, vamos assim dizer, para estar tocando. O espírito falou, olha, é porque ele mesmo não sabe como é que o fenômeno se produz. Ele realmente pensa que está tocando piano como se encarnado tivesse. Isso só poderia acontecer se ele materializasse as mãos. Aí, efetivamente, ele poderia utilizar as mãos materializadas para tocar o piano, mas ali naquele momento era diferente. Ele estava utilizando do fluido cósmico universal, como diz os espíritos, animando a tecla, com uma vida fictícia, e a tecla obedece ao pensamento do espírito. E como o pensamento está impulsionando com os dedos ali, ele acha que está tocando com os dedos, Paulo Renato. É complexo, a gente sabe que eu tô aqui falando, mas para quem tá ouvindo, vai falar, meu Deus do céu, afinal, o espírito ele pensa que tá falando como nós estamos falando, mas ele não tá falando, ele pensa que tá tocando a tecla, mas não tá tocando, como é que é isso? Porque na verdade a gente trabalha por comparação, A nossa maneira de viver
né, os nossos recursos para a vivência são próprios do nosso mundo material, do mundo que a gente conhece como mundo material. E quando desencarnamos, até chegarmos àquele estado que os espíritos chamam de desmaterialização, né, quer dizer, se desvincular das impressões da matéria, das impressões de quando estava encarnado. Então, quando estamos nesse processo inicial do desencarne, sem grandes aprendizados mais superiores, naturalmente nós vamos agir na semelhança como nós agimos quando estamos encarnados. Né? Então, não só nessa questão específica, mas na questão da vida em si. A pessoa mantém todas as suas qualidades de pessoa encarnada. Quer dizer, ela tem ciúme, ela odeia, né? Ela deseja o mal, ela esmurra um, esmurra outro, né? Se vai tocar alguma coisa ou se pretende agredir alguém, ela pega, a intenção dela é pegar uma pedra, qualquer coisa para atirar, e algumas situações acontecem, né? Isso é levado a efeito. Então, mas aí não há uma ação muscular, né? Não há uma ação física como nós entendemos. Né? As nossas ações no corpo físico, elas obedecem sempre aos recursos que nós temos, né? No que diz respeito ao que o corpo físico predispõe. Se vamos tocar em alguma coisa, nós estamos tocando com uma ação muscular, nervosa, própria do corpo físico. No mundo espiritual, muitas vezes a pessoa não tem essa visão, né, de como as coisas, digamos, funcionam. Ela olha para ela mesma. Aparentemente, está com a mesma realidade de quando estava encarnada. Tem o mesmo corpo, a mesma, entre aspas, fisiologia, as mesmas mãos, dedos. Então, natural que ela pense que quando pegue alguma coisa para atirar, quando vá tocar, dedilhar um violão, um piano, naturalmente ela vai pensar que está fazendo aquilo com a musculação que tinha na Terra. Que é o que os espíritos explicam aqui, ó. Quem quiser ler, a gente está falando aqui do capítulo 4, no tópico sobre ruídos. E Kardec faz essa pergunta, que é a questão 24. Kardec questiona aos benfeitores que se tem visto espíritos que, em manifestações visuais, que tocam as teclas. E aí Kardec fala, não será devido, como parece, a pressão dos dedos? E aí os espíritos fazem uma resposta um pouco mais longa, eu vou ler só um pedaço. Eles dizem o seguinte, quando o espírito põe os dedos sobre as teclas, realmente os põe. E, de fato, as movimenta. Porém, não é por meio da força muscular que exerce a pressão. Ele as anima, como faz com a mesa, de modo que as teclas obedecem-lhe à vontade, se abaixam e fazem vibrar as cordas do piano. Então, assim, eles confirmam aqui que realmente o espírito acredita que ele está, mas é um condicionamento mental, como eu estava explicando o Paulo Renato. Isso. O próprio André Luiz tem uma série nas obras dele, né? Tem uma série de experiências nesse sentido. Aquele filme, o Ghost, né? Ghost, que tem aquele rapaz do trem. Sim, sim. Ele também... Suicida do trem, ensina ele a mover as coisas dentro de casa. Porque ele queria pegar com uma ação muscular. Isso. Pegar alguma coisa para defender lá. E o suicida fala para ele, tira daqui de dentro, como se fosse assim, pensamento e vontade atuando na energia, no fluido. Isso. Quer dizer, é alguma coisa parecida, né? Mostrando que essa materialidade nossa, materialidade no que diz respeito à compreensão das coisas. Se nós não fizermos esse exercício mental de, pelo menos, considerar uma vida abundante, cheia de atividades fora do corpo físico, mas dentro de uma realidade física diferente, quando desencarnarmos, vamos viver mentalmente na esfera espiritual como se estivéssemos encarnados, porque tudo é uma questão mental mesmo. Aquilo que o espírito elaborou, aquilo que o espírito idealizou no seu mundo das ideias. Se, quando encarnado, não houve nenhuma preocupação da pessoa em considerar uma vida de movimentos, de ações após o desencarne, se ela achou que
achou que a vida começava no berço, terminava no túmulo. Quando ela desencarna, ela vai olhar para ela mesma, vai ver que na aparência não mudou nada. Sim. E vai continuar suas tarefas no lar, né? Naturalmente vai voltar ao lar quando isso é possível, na sua vivência diária, vai para o mercado, faz tudo isso. As pessoas estranham, não morreu, não foi para o céu, não foi arrebatado, não. Ela foi para o mundo mental em que ela já estava. Né? Nós somos atraídos... Ela só saiu do corpo. Só saiu do corpo, no mesmo fenômeno do sonho. Né? Nada mais, só que no desencarne há um desligamento total, absoluto. O espírito não pode mais retomar aquele corpo. No sono ela ainda está ligada ao corpo. Mas acredito que a gente esteja tratando dessa realidade mental. Né? E quando os espíritos falam sobre desmaterialização, né, eles estão dizendo justamente isso, desse descondicionamento. Né? Condicionarmos a nossa vida de desencarnados ao ambiente de desencarnado. Aqueles fluidos, aquelas maneiras de viver, de construir as coisas, porque ali também se constrói coisas com as mãos. A pessoa fala, mas como é que vai construir com a mão? Não está desencarnado, né? O pensamento. Mas é a matéria do plano espiritual, que pra gente é tão sólida, né? Quanto a daqui. Né? É bom a gente sempre frisar essa questão. Quando o André Luiz traz as informações, ele não está falando de esferas espirituais superiores, realmente superiores. Ele está falando do ser humano que acabou de deixar o corpo físico. Né? Que ele precisa, como a Miranda bem colocou num programa anterior, ele precisa de uma adaptação, de uma ambientação, de modo que ele não tenha o seu raciocínio perturbado, não enlouqueça no mundo espiritual. Porque se não fosse assim, seria tipo assim, sabe aquele programa infantil? Gini é um gênio. Muito bom. Plim, plim. Aí nos lembramos do livro Os Mensageiros, quando o Aniceto vai fazer aquela viagem com ele aqui, vem para próximo a nós, né, para fazer aquele socorro. Aí tem o percurso mais longo, ele vai registrando tudo, porque o André Luiz ainda não estava com a mente adestrada para compreender. Depois tem aquele outra maneira mais rápida, não é? Que eles simplesmente já se percebem aqui. Justo. Na verdade, a vida, nós não conseguimos mentalmente, pelo raciocínio, a grande maioria dos seres humanos encarnados, tem as exceções, claro, nós não conseguimos sequer conceber uma vida espiritual. O nosso raciocínio não abarca, né? Entre aspas, abstrato demais para nós, para a maioria de nós que não temos essa experiência, né? Essa maturidade espiritual. Outros espíritos já falam dessa realidade espiritual com absoluta naturalidade e certeza. Temos esses grandes espíritos que a gente sempre recorre a eles, as suas vidas, como Sócrates, Platão e tantos outros, que tinham essa absoluta certeza dessa existência espiritual e daquilo que encontrariam no seu pós-morte. Mas nós não, nós estamos sempre em dúvida. Estamos sempre fazendo associações absolutas que não deveríamos fazer. Estamos sempre associando o mundo espiritual, a vida espiritual, com a vida na Terra. Isso também tem sido fator de inibição dessas descrições do mundo espiritual, porque tudo nós, como disseram os próprios espíritos Allan Kardec, materializamos. Se os espíritos falam em algum meio de transporte, fala por comparação, a gente já diz que no mundo espiritual tem tal coisa que é semelhante aqui. Então essas deformações na interpretação espiritual dá a quem ouve e que não conhece, né, dá a impressão de que o mundo espiritual é uma cópia do mundo físico. Né? Isso é ficção, por quê? Porque tudo que tem lá tem aqui. Absolutamente tudo. Então lá é a cópia daqui? Então a pessoa começa a entrar num campo de raciocínio perigoso que pode levá-la à descrença, ao ateísmo, e isso vai refletir na sua vida mental e na vivência dentro da sociedade onde ela é chamada para conviver. Então, por isso que a doutrina espírita ela traz
né, uma série de informações com uma riqueza de detalhes muito grande para construir o nosso pensamento, os nossos conceitos dentro desses novos valores, de forma que nós vamos assimilando essa verdade aos poucos, né, sem aquela informação abrupta, repentina, que nós rejeitaríamos. Então, às vezes, quando a gente fala para uma pessoa ou para outra, um espírito se materializou, escreveu, né? Fala para quem não conhece, quem nunca ouviu falar. Aí fala, não, o espírito escreveu ali na parede, pareceu papel, a pessoa vai olhar, vai falar, isso é descrença, né? Kardec também teve essa dúvida. Sim. Né? Isso é absurdo. Então, tem coisas que a gente precisa silenciar até que... os recursos de identificação até que a pessoa tenha elementos para compreender o mínimo. Mas não, nós somos muito precipitados. A doutrina espírita não surgiu de uma hora para outra. Nós sempre falamos dos fenômenos que suscitaram a curiosidade, depois que surgiu a escrita, etc., até surgir a doutrina, foi um caminho longo. Mas nós queremos... com a boa intenção, mas precipitadamente, queremos descrever fenômenos que a pessoa não tem condições de compreender. E Kardec, os espíritos não poderiam colocar tudo ali na obra básica, né? Impossível. Porque eles descrevem aquilo que é o normal do mundo espiritual, né? Que a gente entende como um mundo espiritual um pouco mais elevado, e não dessa realidade mais próxima aqui da crosta. É interessante, porque, olha, todos compreendemos e falamos que é obra básica. Mas existem situações onde a criatura quer encontrar o todo já pronto no básico. Não é? Aí não aceita aquilo que veio para explicar e desdobrar o que o básico já trazia como base. São as obras fundamentais. Né? Mesmo na questão mediúnica, aí, levando para outro caminho, tem situações que o médium ele não deve descrever, porque isso faz parte da sua experiência pessoal, do seu aprendizado pessoal. Foi dado a ele porque os benfeitores acreditaram que ele podia extrair algum ensinamento para a sua vida cristã, para o seu melhoramento espiritual. Mas não deve ser levado adiante, porque as pessoas não compreenderiam. Sim. Muita coisa que o médium vivencia, né, se fosse descrito, passada a informação adiante, as pessoas olhariam com aquele olhar de soslaio, aquele olhar de desconfiança, né? E a gente fica pensando na própria Ivone Pereira, o que ela não deve ter sofrido, né, em termos de discriminação, de indiferença, por parte mesmo dos espíritas. Ainda hoje, ela sofre perseguição. Chico Xavier, com certeza, conhecia muito mais do mundo espiritual do que foi nos dado conhecer. E a gente observa que até o Chico, ele guardava certas informações quando a pessoa já trazia o feedback sem saber. É o caso do Divaldo. Quando vê o Chico conversando com as plantinhas, tá meio doidinho, porque fica falando com planta e tal. Aí depois ele vai, e ele só pensa, vai para os Estados Unidos e tal, aí vem de lá com a informação. Isso passaram-se uns anos, né? Chico, você sabe que agora tá acontecendo assim, que o cientista tá... ele tá... meu filho, tá vendo que eu não tava doido? Uma coisinha assim que o Chico... Aí o Divaldo, caramba, ele fez a leitura. Mas por quê? Pelo nosso desconhecimento a nível de sentir. Porque nós trazemos agora um pouco de informação, mas o sentimento ainda está dissociado. Então, nós não temos uma noção mais exata no sentir do poder do pensamento e da nossa vida mental. O Emmanuel fala no livro Mediunidade e Sintonia, o espírito vive na mente que irradia, mas a gente nem sabe o que é isso. Não é? A gente nem sabe o que é isso. Mas olha, uma coisa nós sabemos. Quando a monoideia se instala, as coisas desatrelam e ficam desequilibradas. Aquele que tem uma sensibilidade ajustada faz leitura imediata do mundo mental que tem em torno de nós, que é plasmado pela nossa ideia fixa. E aí a gente admite que é possível. Mas, não é? Mas na hora de compreender essa realidade que transcende o nosso momento material, a gente quer fugir e ser negacionista. Então, vamos dar continuidade. Você que está chegando agora aí, programa Luz na Penumbra, estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estamos no item 150, tratando aí da pneumatofonia, dentro do capítulo 12.
Kardec, quando a gente terminou essa parte, ele fala que recomenda a leitura da Revista Espírita, de fevereiro de 1858, a história do fantasma da senhorita Clairon. Dando continuidade aqui, nesse item 150, no segundo parágrafo, ele diz: devemos, entretanto, ser cautelosos para não tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida. Os zumbidos comuns e, principalmente, que haja qualquer fundamento na crença vulgar de que, quando o ouvido nos une, é porque alguém está falando mal de nós em algum lugar. É tradição. Às vezes eu escuto isso, eu acho que é a Miranda falando alguma coisa de mim. Aliás, esses unidos, cuja causa é puramente fisiológica, não têm nenhum significado, ao passo que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Pode-se estabelecer como princípio que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos capazes de atestar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há pelo menos 100 probabilidades contra, uma de serem devidos a causas acidentais. Então tem pessoas que realmente têm problemas aí auditivos, Miranda, que fica escutando aqueles unidos e aí a pessoa associa a mediunidade e não tem nada a ver. Quem tem alguns distúrbios, né, no aparelho auditivo, a própria labirintite, as pessoas dizem que apresentam coisas assim. Por isso que a doutrina espírita nos convida a viver no mundo como devem viver os homens, buscando os recursos da medicina, os recursos da realidade que a Terra nos oferece, e sem descartar as condições do espírito imortal que nós somos. O próprio Chico, num relato que eu li, ele fala que teve um período da vida dele que a labirintite agravou muito. Acho que ficou 2 anos, me parece. Realmente com um problema seríssimo. E ele escutava esses zumbidos e escutava também os espíritos com mais claridade, com mais constância. E ele falou, segundo o escrito, o relatado, ele falou que aquilo estava perturbando ele, porque os pensamentos dos espíritos estavam se misturando com o dele no dia a dia. É para deixar qualquer um doido, né? E segundo ele, isso foi um dos motivos da mudança de ambiente também, que ele foi para Uberaba, né? Ele era de Pedro Leopoldo, e ele, certa feita, conversando com Emmanuel, ele explicou a situação. Emmanuel falou, você tem que tomar cuidado, controlar os seus pensamentos, procurar se acalmar, que nós vamos procurar a solução para esse problema. Mas me parece que ele ficou uns 2 anos com essa perturbação. A solução, rapidinho, né? 2 anos. 2 anos. Se fosse a gente, ia ficar blasfemando, reclamando. Ia dizer que os espíritos estavam mistificando, que estavam mentindo, não sabiam das coisas. E a pessoa enlouquece, porque ela perde o próprio, entre aspas, né, o próprio raciocínio. Ela não consegue bloquear o outro. Digamos, o pensamento do outro interfere constantemente, diretamente. Aquela coisa intermitente ali. Tá sempre ali. Então, a gente até faz um alerta sobre isso, né? Tanta gente deixando trabalhos do bem. Sim. Abandonando, acho que a expressão é essa, trabalhos do bem, para se tornarem médiuns, como dizem, né? Querem ser médiuns. Mas não realmente ela não sabe o que pede, como dizia Jesus. Não sabe o que pede. Perdoa os pais porque não sabe o que pedem. Meu filho pode sentar um à tua esquerda e um à tua direita. Não sabe o que estás pedindo, mulher. Pois é. Será que eles estão prontos para beber do cálice que eu vou beber? Né? Então a pessoa acha, porque tem o Chico como referência, acha que a mediunidade é aquela glória que o Chico apresenta para nós. Mas, entre aspas, o inferno que ele viveu... Ninguém quer. Ninguém quer. É isso aí, chegamos ao final... Nem nós. Chegamos ao final de mais um programa. Misericórdia. Desejando muita paz aos nossos ouvintes. Que Deus abençoe o nosso médium Chico Xavier por todo o exemplo de amor, de dedicação que ele deu. Até o próximo programa. Muita paz. Que Jesus nos conduza. Saúde e paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês que temos um compromisso com o Clube da Fraternidade. Vocês por aí que gostam do programa, arrebanham mais pessoas, sobrinhos, primos, pais, e para que façam parte desse clube magnífico que só leva estudo e alegria. Astênio, agora terminamos aquela parte. Nós estamos estudando a Revista Espírita de dezembro de 1858 e nós terminamos o estudo sobre as sensações dos espíritos. E agora, o que vem? Agora a gente entra num tema que Kardec intitulou Dissertações de Além-Túmulo. E obviamente, se são dissertações, são temas diversos, né? Sim, sim. E aí, uma das dissertações é a respeito do sono. Só que esse texto aqui não é um texto de Allan Kardec. Ele publicou um texto de um espírito que ele esclarece que é um autor espiritual desconhecido. O espírito se recusou até a falar o nome dele, né, e indagou, como se o nome dele não tivesse qualquer importância. De fato não tinha, porque não era um nome que fosse ser reconhecido por ninguém, porque ninguém o conhecia mesmo, né? Mas Kardec aproveitou o que ele escreveu, né, através de um médium na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Deve ter sido lógico, né, porque ele aproveitou. Tinha algo que pudesse ser útil, né? Sim. E a gente não pode esquecer que Kardec ele não publicou na Revista Espírita somente aquilo que ele previamente aprovava, que ele estava de acordo. Ele considerava a revista como sendo um laboratório, perfeito, né, em que ele iria, através da revista, submeter aqueles temas à análise dos leitores e daí por diante, a receber as críticas, as contribuições, e depois, então, é que ele passava para as obras básicas, né? Perfeito. Então, sobre o sono aqui, ele não necessariamente extraiu daqui dessa comunicação assuntos afirmativos para colocar em outras obras, né? Sim, perfeito. Mas vamos ver, né, o que esse autor desconhecido fala sobre o sono. Ele começa dizendo o seguinte: pobres homens, né? Então ele está lamentando a nossa condição de homens, né? Ah, meu Deus. Pobres homens, como conheceis pouco os mais ordinários fenômenos que fazem parte de vossa vida. Isso é interessante, né? Exato. De fato, nós dormimos todos os dias, mas o que nós sabemos a respeito... Morremos, né? Dormimos e morremos. Dormir se assemelha de algum modo a morrer a cada dia. Exatamente. Né? Mas então nós dormimos todos os dias e normalmente dormimos muitas horas, né? A ponto de se afirmar que 1/3 da nossa vida, pelo menos, nós passamos dormindo. Né? Nós passamos dormindo. E obviamente que existem alguns estudos científicos a respeito do sono, mas só para saber qual o sono mais profundo, quando ele se dá, né? O que acontece, etc. Mas o que acontece com o ser pensante durante o sono? Isso não é objeto de estudo da ciência, né? Da ciência ordinária, né? Aí ele fala assim: como conheceis pouco os mais ordinários fenômenos que fazem vossa vida? Acreditais ser bastante sábios, julgais possuir uma vasta erudição, e a essas simples perguntas de todas as crianças: o que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficais mudos, né? Então, nós sabemos que
depois, né, da publicação dessa mensagem, nós tivemos Freud fazendo uma série de estudos a respeito dos sonhos. Sonho, né? exatamente. Mas então tem algumas explicações, mas a gente vê aqui, inclusive, né, que a partir de um determinado momento, ele acaba fazendo afirmativas semelhantes à de Freud a respeito dos sonhos. Né? Então ele fala assim: o que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficais mudos. Não tenho a pretensão de vos fazer compreender o que vou explicar, porquanto há coisas para as quais o vosso espírito não pode ainda submeter-se. Isso foi antes de Freud. Então, não tenho a pretensão de vos fazer compreender o que vou explicar, porquanto há coisas para as quais o vosso espírito não pode ainda submeter-se, por não admitir senão o que compreende. O sono liberta inteiramente a alma do corpo, né? Parece-me que aqui ele exagerou um pouquinho, né, porque nós sabemos de espíritos que durante o sono continuam vinculados, né, ali dormindo junto com o corpo, né? Não se liberta inteiramente, né? Porque essa palavra, como você muito bem falou, liberta inteiramente, você está dizendo que morreu, né? Libertar inteiramente é totalmente. Exatamente, né? Soltou todos os laços. Então, o sono liberta inteiramente a alma do corpo. Quando dormimos, ficamos momentaneamente no estado em que nos encontraremos de maneira definitiva após a morte. Então, é mais ou menos, né? Porque permanece aquele laço, né, prateado, né? Ligando o espírito ao corpo. Qualquer perigo que ronde o corpo, o espírito volta imediatamente, né? Então, é mais ou menos como o estado em que ficaremos depois da morte, né? Bom, os espíritos que cedo se desprenderam da matéria, por ocasião da morte, tiveram sono inteligente. Então ele está equiparando aqui a morte a um sono, né, que é um sono tranquilo para aqueles que se desprenderam da matéria, né, etc. Né, até aqui tranquilo. E não tranquilo para outros. E não tranquilo para outros, né, para aqueles que não se desprenderam da matéria. Né? Então ele fala assim, quando dormem, se reúnem à companhia de outros seres superiores a eles. Então a gente nota que ele está botando como uma regra, né, mas que a gente sabe que tem exceções. Muitos de nós não nos reunimos a espíritos superiores a nós, nos reunimos a espíritos iguais ou espíritos inferiores a nós, daí os pesadelos, etc. Né? Ou então espíritos que nós estamos precisando se adequar, né? Fizemos alguma coisa. Sim, né? O André Luiz, ele diz que raros de nós sabemos dormir, né? Então, e ele explica dizendo que para saber dormir é preciso que nós saibamos viver enquanto estamos acordados. Desde que nos levantamos de manhã, nós já devemos nos preparar para o sono noturno. Né? Então, se eu passo o dia pensando bobagem, falando bobagem, gritando com os outros, só vai ter sonhos de bobagem. Que eu vou deitar e ter um sono tranquilo, o sono dos justos, né? Exatamente. Então a gente se prepara para dormir desde a hora que tira o pé da cama de manhã, né? Então esse espírito diz que quando dormem se reúnem à companhia de outros seres superiores a eles. Viajam, conversam e com eles se instruem. Bom, assim deveria ser, mas assim quase não é. Né? Assim quase não é. Por isso que a gente tem que interpretar as comunicações dos espíritos dentro do conjunto de conhecimentos que os próprios espíritos trouxeram. Né? A gente não pode, porque esse espírito que falou que é assim, então é assim. Aí desconsidera aquilo que outros espíritos falaram, né? Não deve ser assim. Bom, trabalham até... Isso aqui é interessante. Trabalham até em obras que, ao morrer, acham concluídas. Isso aqui é legal, né? Porque aí você, durante o sono, você pode, nas esferas espirituais, já preparar o seu cantinho, né, para quando você retorna à condição de espírito. A espiritualidade. Né? Então, trabalha até em obras que, ao morrer, acham concluídas. Não só um cantinho para você, mas criar uma obra do bem no mundo espiritual. Uma obra de socorro no mundo espiritual. E quando você desencarna, você vai ser o primeiro a ser beneficiado por aquela obra de socorro. E continuar trabalhando naquela obra de socorro. Né? Então, trabalha tem obras que, ao morrer, acham concluídas. Isso nos deve ensinar, uma vez mais, a não temer a morte, visto que, conforme a palavra de um santo, morreis diariamente. Né? Bom, aí prossegue esse espírito, o autor espiritual desconhecido, dizendo o seguinte: isto quanto aos espíritos
espíritos elevados. Eu acho que, embora ele tenha utilizado aqui a palavra espíritos com maiúsculo, dentro do contexto está me parecendo que ele se refere a homens que são espíritos elevados, mas encarnados. Porque vamos ver como é que ele fala. Ele fala isso quanto aos espíritos elevados. Para a massa dos homens, então nota que ele, no momento, fala espírito com E maiúsculo, que deveria designar o desencarnado, logo em seguida ele fala da massa dos homens. Então esse espírito elevado aqui também é homem elevado. Tá? Então isso quanto aos espíritos elevados. Para a massa dos homens, porém, que com a morte devem ficar longas horas nessa perturbação, e essas longas horas podem ser longos séculos, né? Nessa perturbação, nessa incerteza da qual falaram, ou irão para mundos inferiores à Terra. Então a massa dos homens. Então, percebeu por que eu falei quando ele fala que o sono liberta inteiramente, que coloca em contato com espíritos mais elevados? Eu falei, deveria ser assim, mas não é com a maioria. E ele mesmo fala aqui embaixo. Ele fala, nessa incerteza da qual falaram, ou irão para mundos inferiores à Terra, onde os chamam antigas afeições, ou talvez buscarão prazeres mais deprimentes ainda do que os daqui. Vão aprender doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, essa parte que Kardec botou no Livro dos Espíritos também, né? Então se vê, é uma mensagem dada por um espírito desconhecido, e foi parar lá no Livro dos Espíritos, né? Então ele fala assim, ó, e você também observa que ele fala de mundos mais inferiores do que o nosso. Sim. Né? Então o indivíduo pode, se ele tiver coabitando com a mente dele, uma mente negativa, ir para um outro mundo. Ser atraído durante mas esse mundo inferior não superior, inferior à Terra, que a gente quer ir. Uhum. Então vão aprender doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis e mais nocivas do que as professadas em vosso meio. E o que faz a simpatia na Terra, outra coisa não é, senão o fato de nos sentirmos, ao despertar, aproximados pelo coração daqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Eu acho que esse espírito aqui ele só está pecando por generalizar, né? Porque ele coloca aqui que o que faz a simpatia, né? Uma das formas que explica a simpatia seriam essas nossas vivências durante o sono, né? Então, eu convivo com alguém durante o sono, quando eu me encontro com essa pessoa, quando eu estou acordado, existe uma automática simpatia, né? Mas essa não é a única causa da simpatia, né? A principal causa da simpatia é o que o Chico Xavier ele chamava de famílias espirituais, né? Então, são os laços, né? São os laços, são as pessoas que vibram no mesmo diapasão que nós vibramos. Então ela pode viver no Japão, na China, em qualquer lugar. Se ela tem o mesmo tipo de vibração, ela nos é... Quando você se encontra, é como se você estivesse vivendo com ela. É como se ela fosse, em razão de ter as mesmas vibrações, ou vibrações semelhantes, fazem parte da nossa família espiritual. Perfeito. Né? Então, não só desses que nós encontramos durante o sono, né? Exato. Bom, o que também explica essas antipatias invencíveis é que sabemos, no fundo do coração, que essas criaturas têm outra consciência diferente da nossa, pois as conhecemos sem jamais as termos visto com os olhos. Então ele fala assim, que essas nossas vivências durante o sono tanto explicam as simpatias como as antipatias, porque como eu a conheci, né, e tive uma experiência negativa com ela durante o sono, quando eu a vejo enquanto acordado, a antipatia permanece, né, porque eu vejo além da realidade. Eu não gosto dessa pessoa. Né? Então essa a gente pode até aceitar que pode ser uma das causas, né, as nossas vivências durante o sono, explicar as simpatias e as antipatias, mas não é a única causa. Então, para mim, o erro dele é querer dizer que esta é a causa. Ele coloca tudo sobre o sono, né? Isso, e colocando como sendo mas não é é uma, né, uma das causas. Uma das causas.
Fala assim, é ainda o que explica a indiferença, pois que não intentamos fazer novos amigos. Isso aqui também é outra coisa interessante, olha só. Ele fala, é ainda o que explica a indiferença. Mais uma vez, eu acho que ele só peca por dizer que a explicação é essa, né? Então, essa aqui é uma das explicações. É, uma das explicações. Então, ele fala assim, é ainda o que explica a indiferença, pois que não intentamos fazer novos amigos na Terra durante o nosso dia normal, né? Quando sabemos que há outros que nos amam e nos querem bem. Então, o que ele está dizendo? Como eu tenho todas essas vivências ricas, né, muitas das vezes ricas, ou pelo menos intensas, mesmo que não sejam ricas, durante o sono, eu já tenho tantos amigos durante o sono que quando eu estou acordado eu não faço questão de ter novos amigos. Eu já me dou satisfeito com os amigos que eu tenho durante o sono, né? Ele conclui esse parágrafo dizendo assim, numa palavra, o sono influi em vossas vidas muito mais do que pensais, né? Então, nós já tínhamos ouvido, né? Nós já tínhamos ouvido que os espíritos influenciam na nossa vida mais do que nós possamos imaginar, e agora esse espírito está dizendo que o sono também influencia na nossa vida. E você sabe que essa é uma das questões do Livro dos Espíritos. Sim, né? Obviamente os espíritos influenciam nas nossas vidas muito mais do que imaginas. Possais imaginar. Então, obviamente alguém mais atento poderia estar dizendo, mas como é que essa questão pode estar sendo tratada no Livro dos Espíritos, se o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857 e essa revista aqui de dezembro de 1858? A gente não pode esquecer que o Livro dos Espíritos teve mais de uma edição, né? Então, tanto é que a primeira edição teve em torno de 500 questões só. Então, foi ampliando. Na segunda edição já se incorporou todos essas novas informações, né? Então, por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores consintam sem muita repulsa em reencarnar entre vós. Essa é uma informação interessante, né? Que o fato de, durante o sono, nós podermos nos desprender da matéria, dar uma aliviada na pressão que a matéria cria sobre a gente, é o que, de algum modo, anima espíritos mais elevados a aceitarem reencarnar na Terra, né? Assim, eu vou ter realmente muitas horas de pressão no corpo físico, mas todos os dias eu vou poder sair um pouco do corpo físico, né? Então, isso é que... Para o refrigério, né? Então, quis Deus que durante seu contato com o vício, eles viessem retemperar-se na fonte do bem. Então, contato com o vício durante o dia e se retempera na fonte do bem durante a noite, né? Então, quis Deus que durante o seu contato com o vício, eles viessem retemperar-se na fonte do bem, a fim de eles mesmos não falirem logo eles que vinham instruir os outros, né? Então, eles vêm instruir os outros e no contato com o vício, correndo o risco de falirem, mas como eles se retemperam na fonte do bem durante o sono, isso diminui a possibilidade de virem a falir, né? Perfeito. O sono é a porta que Deus lhes abriu para os amigos do céu. É a recreação após o trabalho, à espera da grande libertação, a libertação final que os deve reconduzir ao seu verdadeiro ambiente. Então, vamos ver se a gente consegue concluir esse tema hoje ainda, né, sobre o sono. Então vamos só apressar um pouquinho a leitura. Ele fala o seguinte: o sonho é a lembrança do que viu o vosso espírito durante o sono. Então a gente vê mais uma vez ele querer dar como uma causa única. O sonho é a lembrança. O sonho pode ser a lembrança, mas ele mesmo entra em contradição e depois ele admite que tem outras causas. Ele fala assim, o sonho é a lembrança do que viu o vosso espírito durante o sono. Mas notai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes, ou de tudo o que vistes. Eu mesmo raramente lembro de alguma coisa durante o sono. Se lembro, acabei de acordar, já esqueci, né? Então, isso que ele está falando, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes, ou de tudo o que vistes. Não é vossa alma em todo o seu desdobramento. Então a alma durante o sono não está em todo desdobramento, né?
muitas vezes não é senão a lembrança, aqui que eu falo, aqui ele confirma de algum modo, né, ou fala antes de Freud aquilo que Freud vinha falar depois. Fala assim, muitas vezes não é senão a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou chegada a que se junta a recordação daquilo que fizestes ou que vos preocupa no estado de vigília. Exatamente Freud, né? Sem isso, como explicaríeis esses sonhos absurdos que tanto têm os mais sábios quanto os mais simples? Os espíritos maus também se servem dos sonhos para atormentar as almas frágeis e pusilânimes. Então aqui ele coloca uma série de causas, né, dos nossos sonhos, né, e não apenas aquilo que ele falou anteriormente, que nós iríamos em contato com espíritos mais elevados, Sim. essa coisa toda, né? Então aqui ele cai na real. Bom, aliás, em breve vereis desenvolver-se uma nova espécie de sonhos, tão antiga quanto a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, deve ser Joana d'Arc, né? O sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns profetas indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente desprendida do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que vos falava há pouco. Então, aqueles sonhos que a gente vê no Evangelho de José, né, para fugir para o Egito, exatamente, né, esse tipo de coisa, exatamente. Né? Esse é o sonho que eu pretendo ter um dia. Né? Mas aí temos só mais um parágrafo e depois uma observação do Kardec, então a gente consegue terminar hoje. Né? Ele fala assim, procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos. Né? Então, que duas espécies? Ele está falando da lembrança do que se viu e do que se viu de fato durante o sono. Daquele que não se lembra. E da lembrança da perturbação, né? Que é o que ocorre como consequência das nossas preocupações, né? Exato. Diárias. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, dentre aqueles de que vos recordais, sem o que entrareis em contradições e em erros que seriam funestos à vossa fé. Aí Kardec faz uma observação importante para a gente, em que diz o seguinte: o espírito que ditou essa comunicação, solicitado a declinar o nome, respondeu: para quê? Acreditais que somente os espíritos dos grandes homens vos vêm dizer coisas boas? Não levais em nenhuma consideração aqueles que não conheceis ou que são ignorados na vossa terra? Ficais sabendo que muitos não tomam um nome senão para vos contentar. Então ele disse que... tentou puxar a orelhinha do Kardec. Né? Falou assim, bom, meu nome não significa nada, né? Exato. Ele podia ser mais educado, dizer assim, olha, eu só não vou dizer meu nome, porque meu nome não tem nenhum significado para vocês, né? Mas ele disse então que muitos dão nome e o nome não é o nome real dele. É, né? Real. Então, quando Kardec estuda no Livro dos Médiuns a respeito da identidade dos espíritos, ele bate muito em cima dessa questão aqui, da desimportância do nome, né? Que o que importa é o conteúdo, né, daquilo que é trazido, né? Bom, mas aí, meu amigo, já chegou ao final do nosso estudo sobre o sono, mas não das dissertações. Nas dissertações temos outros temas ainda. Tá? Então vamos esperar, aguardar ansiosamente. Uhum. Enfim, terminamos este estudo, essa Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Vamos lembrar sempre, o Clube da Fraternidade. Se associem. 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser,
a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.